Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para refletir e meditar o Evangelho do dia. Hoje o Evangelho que nós vamos meditar é de Mateus 10, versículo 34, depois 11 a 1. Traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz na terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar os filhos de seus pais e os filhos de suas mães, e nora de suas sogras, e os inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de um justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a uma desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar estas instruções, aos 12 discípulos partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho aqui, se nós ouvimos, lemos e meditamos assim e não cuidamos, a gente pode achar que Jesus, na verdade, é contra, ou está jogando um filho, uma filha contra o pai ou a mãe, ou até mesmo os pais contra os filhos. Mas, na verdade, é que Jesus ele deixa claro no Evangelho aqui para nós, mais à frente, que não podemos colocar no centro, acima de tudo, acima dele, qualquer coisa. Mesmo a nossa família não pode estar acima de Jesus. Por quê? Porque se nós colocamos a nossa família acima de Jesus, o nosso parâmetro, a nossa medida vai ser ela. Qualquer coisa que nós colocarmos na nossa vida acima de Jesus vai se tornar a nossa medida. Se nós nos colocamos, a nossa medida seremos nós. Se nós colocamos pessoas acima de Jesus, essas pessoas serão nossas medidas. Qualquer situação, Nós colocamos o dinheiro acima de Jesus, nossa medida vai ser Jesus. Se nós colocamos nossas ocupações, nossas preocupações, o nosso trabalho, nossas funções acima de Jesus, então tudo isso vai ser um ponto de medida, de partida, da onde nós vamos colocar como régua a nossa vida. Por isso Jesus ele diz que nós precisamos colocá-lo acima de tudo. Porque a partir dele é que nós devemos construir a nossa família, nossas relações, é a partir dele que nós devemos viver a nossa vida, e se nós colocamos Jesus como nossa régua, nosso parâmetro, então todas as coisas elas vão caminhar no seu devido lugar. Com certeza um filho que coloca Jesus acima de tudo, coloca Jesus como centro da sua vida, jamais vai desprezar o seu pai ou a sua mãe. Um pai que coloca, uma filha, também, que coloca o seu Jesus acima de tudo, não vai desprezar também o seu pai e a sua mãe, mas também um pai e uma mãe que coloca Jesus como centro da sua vida, jamais vai desprezar a sua casa, a sua família, os seus filhos. Um marido que coloca Jesus acima de tudo, não vai desprezar a sua esposa, não vai desprezar os seus filhos. Uma esposa que coloca Jesus acima de todas as coisas também não vai desprezar a sua casa, a sua família, o seu esposo. Então, por isso que ele diz que ele precisa ser a nossa régua, a nossa medida.
parâmetro da nossa vida. Porque se partimos de Jesus, então tudo vai dar certo na nossa vida. Agora, se nós partimos de nós mesmos, de pessoas, ou de situações, ou de circunstâncias da nossa vida, com certeza a nossa vida vai virar uma bagunça. Então nós vamos fazer que a nossa vida se torne um caos. Agora, para que a nossa vida seja ordenada, organizada, precisamos ter consciente de que precisamos partir de Jesus, colocá-lo como centro da nossa vida. E aí Jesus vai dar um exemplo no finalzinho do Evangelho, quando ele diz, que quem der um copo de água para alguém, meu Deus, coisa tão simples dar um copo de água para alguém. Mas não é só dar um copo de água para alguém, mas é dar com o amor, em nome dele. Quem der em meu nome, por causa de mim, um copo de água para alguém, servir alguém com um copo d'água, não deixará de ter a sua recompensa. Esse já ganhou a vida eterna, disse Jesus. Então, mesmo as coisas simples, quando nós colocamos Jesus como um copo de água que nós damos para alguém, então nós estamos aí trilhando, nos preparando, trilhando um caminho que nos leva para o céu, nos preparando para o céu. Então, Jesus coloca aqui, então, que tudo o que fizermos, precisamos colocá-lo no centro. Tudo o que a gente fizer, que seja em nome dele, por ele, e para Ele primeiramente. Então, com certeza, aquilo que fazemos para a honra e glória de Jesus, com certeza nós vamos estar com isso, fazendo o que é certo e vamos com isso também nos preparando para fazer um caminho que nos leva para o céu. Que o Senhor nos ajude a sempre colocar Jesus como centro da nossa vida e dele partirmos, mas também para Ele nós devemos nos reportar, nos dirigirmos para chegar. Tudo o que nós fizermos deve ser para Jesus, mas também a partir de Jesus nós fazermos para os irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.